cedo eu entrei no cartório em 1966, em fevereiro, e já iniciei minha carreira aprendendo a datilografar, sem entrar na escola de datilografia. Eu falo que a Gatuba não tem só uma vocação, tem 3 vocações. Ela é turística, ela é leiteira e ela tem a parte agrícola, que é muito forte. Aí eu pedi para ela sentar, fui documentos, e fui me inteirar do que era a procuração. Aí ela falou que queria procurar o marido dela, que tinha sumido de casa há mais de 10 dias, e que o cartório providenciasse as diligências possíveis para procurar o marido dela. Aí eu tive muita dificuldade em explicar para ela que a procuração não era para procurar pessoas, e sim para substituir uma pessoa de um mandato determinado. Eu digo sempre que fiz e ganhei muitos amigos, colegas que viraram amigos. Hoje eu posso dizer que em grande parte do Brasil eu conheço muitos colegas que ficaram amigos, que volta e meia a gente tem a oportunidade de um congressamento. Quando em viagens eu vou visitar os cartórios, eu gosto de rever os amigos que eu tenho. E receber também, gosto de recebê-los também, da mesma forma. Eu queria ser lembrado como um amigo leal. Eu procurei na minha vida ser leal com os meus princípios e com os meus colegas. Por consequência, nós ficamos amigos, porque eles também têm o mesmo caráter. Então eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que fez muitos amigos. Sou Natal Cicote, nascido em Poloni. Poloni fica na região de São José do Rio Preto. Eu nasci em 28 de julho de 1951, comarca de Monte Aprazível, que é a minha origem. Nasci no sítio, filho de família de lavradores. Posteriormente mudamos para a cidade de Monte Aprazível. Meu pai motorista de caminhão e minha mãe costureira. E fizemos o ginásio, o colégio, uma infância muito boa, apesar da pobreza que a gente vivia. E muito cedo eu entrei no cartório em 1966, em fevereiro, e já iniciei minha carreira aprendendo a datilografar, sem entrar na escola de datilografia. 2 anos depois, por obras do acaso, eu já fui escrevente de sala, eu já tinha muita habilidade da máquina. E aí eu comecei a trabalhar em processos, na comarca de Monte Aprazível, ainda na comarca de Monte Aprazível. De 66 a 68 eu trabalhei no 2º cartório, de 68 a 70 eu passei a trabalhar no 1º cartório, e de 70 eu passei a trabalhar na comarca de Santa Fé do Sul, onde fiquei até março de 71, quando fui para a comarca de Palmeira do Oeste. Na comarca de Palmeira do Oeste eu terminei o colegial e já fiz vestibular em Araçatuba e São José do Rio Preto. Como São José do Rio Preto ficava perto de Monte Aprazível, eu preferia, mas Araçatuba ficava mais perto de Palmeira do Oeste, eu já trabalhava. Minha família continuava em Monte Aprazível. E num encontro casual, num posto de gasolina, encontrei com o oficial do registro de imóveis de Monte Aprazível, exatamente nessa ocasião. E ele me ofereceu a oportunidade de trabalhar no cartório de Monte Aprazível. Voltei a trabalhar no cartório de Monte Aprazível. Então eu, na comarca de Monte Aprazível, só não trabalhei no registro civil. Trabalhei no 1º, no 2º cartório e no registro de imóveis. Aí a faculdade ficou perto de casa, né? A parte econômica
foi muito grande o ganho. E na faculdade eu fiz até o 3º ano e meio, quase, quando aí eu já fui trabalhar no cartório de Votuporanga, onde fiquei de 74 a 76. E de Votuporanga eu vim para Angatuba como substituto do oficial. O senhor Ivaldo Pozzebon assumiu Angatuba e ele não tinha muita prática com o registro de imóveis. E me convidou para fazer a parte de júri, corregedoria, processos, né? Que eram os cartórios que tocavam a parte processual. Hoje, o o judicial está passando por extrajudicial, que já foi dele, que já foi do extrajudicial. Uso capião, alienação fiduciária, busca e apreensão, essas coisas, nós já fazíamos tudo no cartório. Mas hoje está voltando com a desjudicialização, mas não era assim. Em 84, eu, graças ao artigo 208 da Constituição de 67, eu pude assumir definitivamente o cartório de Angatuba, onde estou até hoje, quase 50 anos, porque eu vim para cá em 76. Então, o ano que vem, em fevereiro, em abril, melhor dizendo, eu completo 60 anos da comarca de Angatuba. Terminei a faculdade na FKB, a Faculdade Carnegie Basarian de Itapetininga, e anteriormente eu fiz em São José do Rio Preto, 3 anos e meio, na FADIR, Faculdade de Direito Rio Pretense. Um pouquinho da história, assim, como cartorário. Quando eu entrei em cartório, eu comecei a fazer tudo desde o começo. Passar espanador, espalhar poeira de uma mesa para outra, trocar mata-borrão, porque antigamente escrevia-se com caneta de pena, molhava-se a pena. E fui, graças ao meu primo, hoje tabelião de notas da comarca de Tanabi, Cláudio Antônio Stefani, ele me estimulou muito a parte da datilografia. E eu fui aprendendo, colocando os dedos no lugar, aprendendo a tirar cópia, fazer precatória, copiar depoimentos. Então eu fui sendo estimulado para fazer isso. E graças a Deus eu consegui bastante agilidade. Por quê? Eu, sendo menor, eu não podia escrever nos livros. Antigamente as escrituras, porque era cartório de escritura, cartório de notas, ele tinha que escrever à mão, e menor não podia. Ele só tinha que ser escrevente habilitado, não tinha nem idade para isso. E quando eu fui escrevente do fórum, o juiz me submeteu a uma prova de datilografia lá, porque o escrevente não podia mais fazer audiência. E o meu oficial maior, Antonino Alves Ferreira, me colocou, quando o juiz falou, tem esse rapaz aqui, mas é menor, não tem importância. Vamos ver. Aí eu fiz o teste da datilografia lá, fiquei 2 anos fazendo audiência, nos 2 cartórios, para o primeiro e para o segundo. Depois, quando eu passei para o primeiro, eu continuei fazendo do primeiro e do segundo. O escrevente só fazia para as 2 comarcas. De Monte Aprazível, aí eu passei fui para Santa Fé do Sul, trabalhando. Já era registro de imóveis, notas com processos criminais só. Não tinha processo civil mais. Aí de Santa Fé do Sul fui para Palmeiras do Oeste, numa unidade igual a de Santa Fé do Sul, com as mesmas atribuições: registro de imóveis, título de documentos, processo criminal, júri, corregedoria, menores. E de Palmeiras do Oeste, como eu passei na faculdade, voltei para Monte Aprazível. Aí era um registro de imóveis mais puro. Aí já não passava mais escritura, era só registro de imóveis, da parte de imóveis, e tinha TD e PJ, documentos, pessoas jurídicas, e fazia corregedoria menores e júri também.
Fiquei, me ambientei muito bem também. E 2 anos depois eu fui para o cartório de Votuporanga, seu Plínio Marim. Nessas passagens eu tive algumas pessoas que me ajudaram muito a estudar. No Palmeira do Oeste, por exemplo, Rubens Augusto da Silva, depois ficou tabelião do 3º cartório de Bauru, me ajudou muito a estudar, ler, procurar doutrina de cartório. Era pouca gente escrevia na época sobre cartórios. Aí, de monte aprazível, quando eu fui para o cartório de Votuporanga, aí sim tinha uma equipe mais categorizada e mais interessada em doutrina. Até porque o seu Plínio Marim já escrevia livros. Eu tenho um livro dele aqui de 1975. Posso mostrar, não tem direitos autorais, nada. Aí tem a dedicatória dele, de 1975. E eu faço parte do livro. Também sou o personagem do livro. Na página 14, ele me homenageou, assim como homenageou os demais funcionários do cartório. E aqui a gente aprendeu a aprender. Cartório tinha, como eu falei, a doutrina era muito escassa. Então eu aprendi assim na prática. E pouca coisa mudava na época, era difícil as coisas. E aí teve um concurso, ainda em 76, no início do ano, e o escrivão de Cardoso foi contemplado para pegar o cartório do Registro de Imóveis de Angatuba, onde eu estou, o senhor Orivaldo Pozobon. E ele era notário, ele não trabalhava com processos e também não trabalhava com registro de imóveis. E ele me convidou, me ofereceu algumas vantagens, principalmente financeira. E eu, recém-casado, eu topei. Eu resolvi enfrentar. Aí viemos para Angatuba. Aí que nós tivemos um acolhimento muito gostoso. Foi muito bom vir para essa cidade pequena na época ainda, menor. Votuporanga tinha 60 mil habitantes, Angatuba tinha 10, 12 mil. Então foi uma diminuição da carga de processo, mas também tinha menos funcionários. Aí inaugurou-se o fórum ainda em agosto de 76 e nós passamos a trabalhar no fórum, na comarca. Aí os cartórios eram judicializados, né? Judiciais e extrajudiciais, tudo num só. A unidade fazia as duas atividades, tanto processual como a parte notarial e registro. E só depois que houve a separação, criou-se os cartórios judiciais e aí nós fomos obrigados a sair do prédio do fórum. Aí nós arrumamos um prédio na cidade e aí montamos a nossa unidade, que até hoje perdura aí. A gente conhece a comarca toda, que é formada pelo município de Campina do Monte Alegre também. Temos as mesmas atribuições, que é registro de imóveis, pessoa jurídica, títulos de documentos e protestos. E a comarca de Angatuba é uma comarca praticamente rural. Tem muitas atividades agrícolas, leiteira, aqui nós temos fábrica de queijo, fábrica de papel, laticínios, e a área de cultivo agrícola de cereais é muito forte, a região é muito forte. Então a nossa vocação, eu falo que Angatuba não tem só uma vocação, tem 3 vocações. Ela é turística, ela é leiteira e ela tem a parte agrícola, que é muito forte. Parte industrial, muito pouco. Mas é uma comarca muito gostosa,
Nós temos limítrofes aqui às nossas comarcas de Itapetininga, Tatuí, Porangaba, e no sul do estado tem uma comarca de Itapeva. Nós fazemos encontros praticamente mensais com os demais oficiais. No almoço a gente faz essa reunião para afinar principalmente a nova legislação, né, que modifica a cada tempo. Os bancos criam novas figuras, as incorporadoras, hoje nós temos prédios, o que não se via antigamente. Nós temos a matéria muito vasta hoje em termos de doutrina. Hoje nós temos escritores dos próprios cartórios que nos ajudam muito nas consultas. Além dessas reuniões regionais, nós temos promovidas pela Noreg, pela Arispe e pelo IRIB. Esse ano nós tivemos um congresso em Manaus. Nós tivemos uma reunião regional, estadual, em Itu, promovida pela Noreg e pela Arispe. Foi de registradores imobiliários. E as demais atribuições, a gente tem muito contato com os presidentes, em protestos, e o Sinoreg, o Dr. Cláudio. Então a gente tem uma movimentação, a gente procura sempre estar presente nas discussões da classe para melhorar, no sentido de melhorar, porque assim como tem legislação para cartório grande, a legislação também atinge os pequenos cartórios, entendeu? Então aumenta muito o nosso custo operacional. Com isso, a gente tem que prestar um serviço igual ao do cartório grande. Então, nós temos que estar sempre atualizados. Se tiver algum fato pitoresco, me lembro de um caso aqui, já de Angatuba, em que uma senhora do então distrito de Campina do Monte Alegre, hoje já é município, ela veio fazer uma procuração. Aí eu pedi para ela sentar, fui documentos, e foi me inteirar do que era a procuração. Aí ela falou que queria procurar o marido dela, que tinha assumido de casa há mais de 10 dias, e que o cartório providenciasse as diligências possíveis para procurar o marido dela. Aí eu tive muita dificuldade em explicar para ela que a procuração não era para procurar pessoas, e sim para substituir uma pessoa de um mandato determinado, num caso específico. Ela não ficou muito contente, não, mas eu consegui convencê-la de que a procuração era para outros fins e não para o que ela precisava. A comarca de Angatuba eu conheço, embora seja muito grande, mas eu conheço ela a palmo. Não só pelo tempo, mas pelo interesse de conhecer as pessoas e conhecer as propriedades e saber das dificuldades, eventual notificação, intimação de protesto, todas essas situações. Mantenho um amplo relacionamento na cidade, com as associações da cidade, fui presidente de várias delas, fui da diretoria de quase todas, então eu me integrei bem na cidade, faço parte de bastante coisa e sou participativo também, entendeu? Com relação à minha carreira, você fala de o que você fez, o que você deixou, o que você ganhou. Eu digo sempre que fiz e ganhei muitos amigos, colegas que viraram amigos. Hoje eu posso dizer que em grande parte do Brasil eu conheço muitos colegas que ficaram amigos, que volta e meia a gente tem a oportunidade de um congressamento. Quando em viagens eu vou visitar os cartórios, eu gosto de rever os amigos que eu tenho.
E receber também, gosto de recebê-los também, da mesma forma. Aqui na região nós temos os colegas das comarcas, que a gente se dá muito bem, discute todos os casos dentro até do caso real, para a gente decidir junto de maneira que o nosso cliente não fique andando de um cartório para outro sem ter solução. Nós procuramos solucionar todos os casos. E assim, fazendo amigos e sendo um benfeitor, um altruísta. Essa a minha vida podia se resumir nisso. Quando eu entrei em cartório era tudo a caneta. E tinha que ser a tinta, não era bic não. Era de carregar a caneta. Da caneta nós passamos para a máquina de escrever. Da máquina de escrever nós passamos a tirar cópias, fazer cópias em gelatina, fazer escrituras em gelatinas. Já não eram livros brancos, eram livros impressos. E no registro de imóveis passamos a fazer as matrículas a partir de 1º de janeiro de 76. Então aí passamos a escrever a máquina. Mas mesmo assim ainda ocorriam erros que tinha que apagar, não deixar, refazer as matrículas, era complicado. Tinha que ter um zelo especial com tudo isso. Depois disso veio a digitalização. Ora, quando é que se imaginou você copiar um documento que é apresentado, deixar no cartório e esse documento ficar perpetuamente contigo, de maneira que você pode até reusá-lo, ou até um colega reusá-lo, você pode até fornecer certidões de documentos que você digitalizou. Foi um avanço muito grande. Os computadores nos trouxeram grande facilidade. Até porque antes a gente tinha menos registros, menos tipos de registro. Hoje nós temos N tipos de registros. Incomparavelmente, se não viesse os computadores, nós teríamos que ter triplicado o nosso número de funcionários, porque não vai atender a população. Senão não teria como fazer. Então o avanço que trouxe a digitalização, e com muita rapidez, é muito difícil acompanhar tudo. Ora você tem workshop, ora você tem reunião regional, ora você tem reunião estadual, ora você tem congresso nacional. E nós temos feito igual pipoca, vamos pulando de um lado para o outro, procurando atender tudo e tendo condições de informar o nosso cliente de tudo que ele precisa, que ele necessita. Então, quando nós entramos em concurso, quando nós entramos no cartório, os concursos eram feitos intramuros. Os concursos eram para os próprios cartorários. Então, se você não estivesse na área de cartório, você não podia nem concorrer. Era muito fechado. Então, a ascensão aos cartórios era feita primeiro nas próprias comarcas, que eram feitas pelas circunscrições imobiliárias. Por exemplo, hoje aqui a nossa circunscrição é Itapetininga. Se houvesse os concursos daquela forma, seriam feitos na comarca de Itapetininga, para a região, para as comarcas que compõem a circunscrição de Itapetininga, que no caso seria Capão Bonito, seria Tatuí, seria Angatuba, Porangaba, seriam essas comarcas que compunham a circunscrição. Com o advento da abertura para todo mundo, aí vieram cabeças pensantes espetaculares. Pessoas fantásticas vieram a ser tituladas em cartórios. Foi um avanço muito grande, principalmente na área doutrinária. Eles passaram, embora não tivessem práticas de cartório, muitos tinham. Muitos foram formados nos próprios cartórios. Mas uma pequena minoria não. Eles foram
bem aprovados nos cartórios, pegaram os cartórios relativamente grandes e nos colocaram à disposição, à vontade deles, escreverem sobre os temas que já estudavam. Foi muito bom, muito proveitoso, e hoje nós podemos falar que nós temos doutrina própria. Os próprios oficiais de registro de imóveis que escrevem sobre o cartório. Você pega do Rio Grande do Sul ao norte do Brasil, você tem escritores fantásticos. Desde Lamana Paiva a São Paulo tem N escritores, Minas Gerais uma fartura de escritores, Recife, entendeu? Então a nossa... Hoje nós temos no norte, nós temos umas figuras espetaculares. O presidente do IRIB e do NR são do Mato Grosso, Campo Grande. Os dois, coincidentemente. Isso era praticamente impossível em tempos passados. Ninguém se conversava. Hoje nós temos tudo centralizado no NR, onde se tramita praticamente todos os títulos do extrajudicial. Isso favoreceu muito o judiciário também, porque agilizou. Ao invés do próprio contribuinte vir no cartório, pegar um papel materializado, hoje é tudo via informática. Então ele nem sai da casa dele, nem sai do escritório dele, e os documentos dele estão tramitando perante o cartório. Assim como eles recebem nas suas próprias casas, nos seus lugares de comércio, as certidões e os títulos já prontos. Só basta fazer os pagamentos respectivos. Fantástico, o cartório ficou uma beleza para se trabalhar. É quase que impossível lá atrás a gente pensar o estágio que alcançamos hoje. A desjudicialização é o retorno, porque nós já trabalhávamos, nós já tocávamos os processos judiciais para o Estado. Nós fazíamos tudo, tanto que o cartório chama assim: primeiro ofício de notas e registro de imóveis, segundo ofício de título de documentos protestos. Então nós já éramos ofícios, nós já éramos oficiais, nós já éramos nos cartórios judiciais. E nós tocávamos toda a parte processual, júri, até o júri nós fazíamos. Atravessávamos madrugada dentro, fazendo júri. Hoje está voltando. Hoje nós temos inventários extrajudiciais, escapião extrajudicial, alienação fiduciária extrajudicial. Nós temos a busca e apreensão extrajudicial, já em título de documentos. Nós temos o protesto, onde nós podemos fazer acordo entre as partes, nós ficamos conciliadores, entendeu? Então, a atribuição do cartório também, ela aumentou. Você tem que, dentro dessas atribuições, as pessoas até confundem o mesmo prédio ter tantas atribuições. Será que é nesse cartório mesmo que aqui tem essa atribuição? Eles perguntam primeiro. Tanto que vieram uma ata notarial, ele é impensável. Hoje é um documento fantástico, uma prova fantástica. Então, lá no início eu falei que eu vim de uma família de lavradores. Eu nasci no sítio. E até os 9 anos e meio, até julho, eu vivi no sítio fazendo escola a 6 quilômetros da cidade, todo dia, ia e voltava, a pé. Não existia condução, não tinha merenda escolar, era tudo muito sacrifício mesmo. E aí, se a gente faltasse, eu tivesse nota baixa em comportamento, limpeza de unha, nós éramos verificados.
Aí, dos 9 anos e meio, no terceiro ano e meio, eu passei a estudar no grupo escolar de Monte Aprazível. Aí já é a cidade, já com uma conformação diferente do sítio, já não trabalhava mais no sítio. E eu sou a família de 6 irmãos, eu sou o segundo, aí sério. E hoje nós temos só 2 vivos. Eu e meu irmão Luiz, que é meu substituto aqui, que veio junto comigo em 76 para Angatuba também. Nós trabalhamos juntos a vida toda. Meus pais, meu pai passou a ser motorista de caminhão, aprendi muito com ele. Minha mãe, costureira, cuidando de 6 filhos. Então a gente chegava no final do mês, recebia o ordenado da gente, entregava para a mãe e a mãe que distribuía para onde ia as finanças nossas. Então era um condomínio ali, todo mundo contribuindo para o mesmo desenvolvimento familiar. E eu tive a oportunidade de ter um primo que já trabalhava no cartório e ele me ofereceu essa oportunidade de aprender. E eu agarrei. Eu fui, topei, não conhecia nada, não escrevia máquina, nada. E fui aprendendo, fui autodidata. Aprendi a trabalhar e comecei a ganhar agilidade nos dedos, o que me proporcionou a oportunidade de, voltando a ser escrevente de sala. E graças a esse primo, que também foi para outro cartório, quando ele saiu do outro cartório, eu também ocupei a vaga dele, porque ele foi para Tarabi. Então, a minha parte familiar assim, foi de muito sacrifício. Minha mãe, que cuidava da gente, meu pai viajava, ficava 20, 30 dias fora de casa. E meus irmãos todos começaram a trabalhar conforme subiram de idade. E aos poucos a família foi se sedimentando no local, acabamos comprando uma casa, era tudo de aluguel, era tudo mais difícil. E em Monte Aprazível mesmo eu comecei a fazer faculdade, que alargou muito meus conhecimentos, até eu ir para o cartório de Votuporanga. Em Votuporanga foi onde eu fiz a escola cartorária. Antes eu tinha prática. Em Votuporanga eu comecei a conhecer doutrina, comecei a estudar. O seu Plínio Marim, que é o autor daquele livro, ele era muito estudioso e queria muito fundamentação. Por que você não pode registrar? Porque você pode. A lei de registros públicos, a 6766, depois de loteamentos, a 6.015 não existia, que criou-se a matrícula, entendeu? Então tudo veio depois, com a gente já dentro do cartório. Nós tivemos que aprender com o carro andando. Nós tivemos que aprender com o carro andando. Mas o cartório de Votuporanga foi uma grande escola, que me proporcionou a possibilidade de vir e assumir como substituto do cartório a comarca de Angatuba. Sem susto, sem medo. Eu vim com convicção que eu poderia desempenhar aquela função. Claro que aqui tive grandes amigos, colegas de Itapetininga, a nossa comarca é filha da comarca de Itapetininga, foi desmembrada de Itapetininga. Então as minhas dúvidas, eu ia procurar os amigos, até porque passei a estudar na faculdade, com os escreventes também. Então eu me identifiquei com os escreventes na faculdade. E hoje são advogados, grandes advogados, entendeu? E outros também, cartorários. E hoje tem o Ceneval, o Xavier, o Luiz Rolo, Bertone, pessoal aqui das comarcas ao lado aqui, a comarca de Avaré, que é também a nossa comarca limítrofe. A gente conversa a qualquer hora sobre os assuntos que trazem alguma modificação nas coisas e tem atos diferentes a serem praticados. Então a gente sempre conversa no sentido de unificar os posicionamentos, desde que
fuja da legislação. Então a gente tem uma amizade muito grande, criamos muitos amigos. Esse foi o que a gente deixa aí para os outros, fazer amigos. Esse foi o maior capital nosso. Então eu não tive filhos. Deus não me deu essa oportunidade, ou melhor, me deu a oportunidade para cuidar de muitos, porque aí eu fui presidente da APAI, sou fundador da APAI, fui provedor da Santa Casa, eu tenho 18 sobrinhos hoje. E a minha casa, embora a comarca é uma casa de um casal, ela tem 6 quartos. Ela acomoda todo mundo. Tem colchões debaixo das camas para todo mundo. Todo mundo. A minha casa é o centro familiar. Entendeu? Então a gente se dá muito bem com as 2 famílias. A família da minha senhora também é de 6 irmãos. Os delas estão todos vivos ainda. E a maioria dos sobrinhos, que são em Ungatuba, são da família do lado dela. Mas a gente não diferencia sobrinho de um do outro. Todos são os nossos sobrinhos. Então, o que nós não fizemos para os filhos, que nós não tivemos, nós procuramos fazer um pouquinho para os sobrinhos. A divisão é maior, ou em quantidade é menor, mas a gente procura abastecer maior parte, mais pessoas, né? São sobrinhos. Graças a Deus eles correspondem, nós temos a felicidade de ter uma família maravilhosa. Olha, é muito difícil, eu não vou poder declinar nome de pessoas, mas eu tenho as meninas aqui de Piraju, de Itaí, a Regina, a Renata, que nós procuramos fazer encontros sobre temas novos, regionais, Ceneval de Itapetininga, pessoal de Sorocaba. Eu queria ser lembrado como um amigo leal. Eu procurei na minha vida ser leal com os meus princípios e com os meus colegas. Por consequência, nós ficamos amigos, porque eles também têm o mesmo caráter. Então, eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa que fez muitos amigos. Nas diversas áreas onde eu participei das coisas, só deixei amigos, graças a Deus. Isso é uma dádiva. Sei que é para poucos, mas eu posso agradecer boca cheia. Valeu a pena tudo que eu fiz. E eu ainda tenho alguns objetivos que eu gostaria de cumprir ainda em vida. E, se Deus quiser, eu vou conseguir fazer. Eu tenho poucas coisas ainda a fazer, mas vou procurar fazer com o mesmo entusiasmo que sempre me conduziu. Entusiasmo não me falta. Não me falta boa vontade, não me falta boas intenções. Então, eu gostaria de ser lembrado como uma pessoa positivista, que gosta do que faz, procura fazer bem feito e se eu errei uma vez ou outra, não foi por dolo. Eu nunca pratiquei um ato ilegal, nunca quis praticar e nunca fui obrigado a fazer. Graças a Deus eu sou uma pessoa, posso me qualificar como uma pessoa feliz e procuro espargir felicidade e otimismo. Eu queria agradecer as nossas instituições, Noreg, Arisp, IRIP, nosso Sinoreg, as nossas instituições hoje estão muito fortalecidas. Eu pertenci por 3 mandatos como conselheiro na Arisp. Hoje tem conselheiros super qualificados. Nós conseguimos fazer uma coisa na Arisp. A Arisp era só de São Paulo, da cidade de São Paulo. Associação dos Registradores Imobiliários de São Paulo. Hoje nós temos a Arisp do estado de São Paulo. E ela começou a desenvolver a tecnologia que foi emprestada para o INR.
É uma coisa fantástica. Flaviano, Flauzilido, Sérgio Jacobini, Takeda hoje, entendeu? Então nós temos pessoas fantásticas. As nossas associações se preocupam com tudo que ocorre no cartório para poder oferecer um serviço de excelência para a população. Eu acho que nós temos uma avaliação muito positiva na população.